Então, pessoal, continuando, essa aqui é a terceira parte do vídeo, né? É a terceira e acho que também é a última nossa, né? Para a gente revisar o conteúdo todo. Vamos lá para a nossa sétima ferramenta. A sétima ferramenta é o 5W2H, né? Ou outro nome que a gente pode utilizar também é o plano de ação. É... Por que 5W2H? Porque são cinco iniciais, são cinco palavras com iniciais W e duas palavras com iniciais H, né? Já foi explicado isso aqui no inglês, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que um plano de ação que parece algo monstruoso, e para que bobeira isso, que não sei o que, mas na realidade é ideal, é fundamental, é de forma organizada, certo? Ajuda, são ferramentas que ajudam na hora de realizar um tipo de tarefa. Tá? Quando a gente pensa numa tarefa muito simples, muito pequena, pode dizer, é bobeira fazer isso. Mas quando a gente pensa em algo que é amplo, que é grande, que envolve muitas pessoas, que envolve muitos recursos, que envolve muito tempo, sim, é ideal fazer. É ideal acompanhar e ajustar ainda, tá certo? Então, para que serve? Qual que é o principal objetivo do plano de ação? Nortear os indivíduos. Os indivíduos vão realizar um tipo de ação que eles não sabem o que é. Então, como é que vai ser? Onde que vai ser? Como é que é? É nortear. Se a pessoa estiver perdida, então norteie ele. Como? Com um plano de ação. Tá certo? Não só ele, a equipe inteira. O que vai ser feito? Alinhe isso com a equipe inteira. Então, o que seria esse primeiro, o porquê? A primeira preenchimento da primeira coluninha. O porquê? Por que nós vamos... Aí, primeiro, né? Vamos realizar a atividade tal. Por que a gente vai realizar essa atividade tal? Né? Essa atividade tal a gente vai realizar por esse motivo, por esse. Porque o que acontece? Se for uma atividade que você vai lá e desenvolve em 10 minutinhos, não dá tempo de você refletir. Você vai lá, faz e pum, acabou. Né? Mas se for uma atividade que envolve uma semana, 2 semanas, um mês, 2 meses, 3 meses, chega num momento que você fala, mas pra que eu tô fazendo isso, gente? Nossa, que troço chato, que troço difícil. Ou então, pra quê? Nós estamos perdendo tempo com isso aqui, ó. Se você tiver um plano de ação bem definido, você vai realmente demonstrar para aqueles envolvidos que aquele porquê que você está fazendo aquilo é por isso, e é fundamental e tem que ser feito, certo? O que vai ser feito, né, na realidade? O que vai ser feito? Vai ser feito assim, vai ser feito isso, aquilo outro, né? Onde que será feito? A localidade que será feito isso. Quando que será feito isso? Será feito isso nesse dia, nesse mês, o mês que vem, na safra que vem? É determinar o local. Quando? Quando é data. Quem? Quem? O João, o Mané, o José, ou a equipe A, a equipe B, a equipe C. Como que vai ser feito? Esse como aqui é os métodos, é os procedimentos, né? Vamos fazer uma colheita da soja. Beleza. Por quê? Vamos colher a safra 2020. Por quê? Porque já foi plantado e já está em ponto de colheita. O que? A safra de soja. Onde? Na fazenda XYZ lá. Quando? No dia 10. Vamos começar de tarde, por exemplo. Quem? Vai ficar o fulano ciclano no caminhão, o Beltrano treinando na colhedeira e o ciclano no apoio no diesel, mais o mecânico, para lá. Como que vai ser feito isso? Vai ser feito através de colhedeira, da marca tal, tal, tal e tal. Vai ser feito através dos caminhões tal, 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 tal. Os motoristas é assim, assim, assim. Ou seja, nós estamos discriminando o que vai ser feito lá, a execução daquilo lá. Quanto custa? Quanto custa? Quanto custa a hora da sua recolhedeira, ou do seu caminhão, ou da sua equipe, ou quanto que vai custar por tonelada essa colheita, né? Então, ou seja, o objetivo dessa ferramenta é nortear o indivíduo numa problemática, tá? É numa situação, tá? Para você não ficar perdido, mas quem vai fazer? Por quê? Como? Sabe aquelas pessoas que ficam perdidas, que não sabem o que estão fazendo ou por que estão fazendo? Para você não deixar esse indivíduo perdido, você vai lá e faz um plano de ação, tá? Mas detalhe, precisa ser muito bem alinhado e precisa estar realmente coerente com o real, coerente com o que realmente vai acontecer. Não é um plano de ação bonitinho para ficar no papel, para só ganhar uma assinatura e ficar debaixo da gaveta. Não, é realmente algo que vai acontecer, algo que vai ajudar as pessoas que estão envolvidas, tá certo? Próxima ferramenta, pessoal, depois aí em outras palavras, né, o 5W2H, deixa eu mostrar para vocês aqui um simples modelo dele aqui, ó. Você pode ver aqui que uma tabelinha aqui, ó,
o que, porquê, quem, onde, quando, tal. E aqui a atividade, ó, atividade 1, atividade 2, atividade 3. Dentro dessa atividade aqui, ó, quem vai fazer, por quê, como, quem, quando, a segunda atividade, né? Então você está descrevendo todas as possíveis atividades que vão ser desenvolvidas, né? Seguindo, né, a próxima ferramenta é o ciclo PDCA. Nós falamos, inclusive, até poucos dias na aula, né, porque isso aqui já é conteúdo recente agora. Ciclo PDCA. Por que PDCA? Porque também é uma sigla do inglês, né? São 4 iniciais de palavras do inglês, né? O P, o D, o C e o A, que faz com que se torne um círculo. Inclusive, o outro nome do ciclo PDCA é ciclo de melhoria contínua. O principal objetivo do ciclo de melhoria contínua é você sempre avaliar e reavaliar tudo o que você faz. Primeiro você planeja, você faça no papel. Se for preciso, você erre no papel. Depois você vai ensinar a pessoa a executar o serviço, né? Depois você tem que instruir essa pessoa. Depois você vai lá e verifica essa ação, né? Essa execução e essa ação está colada, depois você verifica. Quando você verifica, você replaneja. Então, por isso que é um ciclo. Eu planejo, eu ensino, a pessoa faz, eu verifico. E aí, ó, esse ciclo ao vivo é assim mesmo, tá? Então, é um ciclo. Eu planejo alguma coisa, eu mando fazer, ou eu faço, eu ensino primeiro, né? Eu instruo a pessoa, depois essa pessoa faz, depois que ela faz eu vou verificar o que foi feito, depois eu vou me replanejar, depois eu vou instruir de novo a pessoa a fazer de novo, depois eu vou acompanhar o que ela foi feito, e aí, ó, por isso que é um ciclo. O ciclo é porque é um elo que não morre, não é uma sequência, faz isso, isso e isso e fim. Não, é um ciclo. Se é um ciclo, então nunca vai ter fim. Eu vou planejar, eu vou instruir, eu vou pedir para fazer, eu vou verificar, eu vou planejar o que foi verificado. E aí, com isso, eu consigo fazer com que uma ação minha, com que uma atividade minha, um projeto meu, ele sempre vai estar nesse ciclo de melhorias. Porque se eu, às vezes, só mando, eu nem instruo a pessoa, mas eu planejo na minha cabeça, ó, tem que ser feito isso, e falo, fulano, faz aquilo lá. Né? Aí o fulano vai e faz mal feito. E aí? O que é o normal de acontecer? A pessoa chamar o funcionário, chamar a equipe, ó, ficou errado, vocês são incompetentes, vocês não me ajudam, pelo amor de Deus, mas o seu procedimento também está errado. Planeje no papel, desenhe todas as etapas, tá? Desenhe os recursos que você vai utilizar, o tempo que você vai precisar. Desenhe como é que é esse planejamento. Erre no papel. Depois instrua, ensine, tá? Gaste tempo ensinando. Melhor gastar tempo ensinando do que refazendo. Ensine. Depois que ensinou, que você tem certeza que a pessoa compreendeu, você pergunta, e aí, compreendeu? O que você compreendeu? Me explica o que você... Ah, eu compreendi que tem que ser feito assim, 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 assim. Opa, não, não é isso não. O que eu tô querendo dizer é isso. Ah, tá, entendi. Verificou que aprendeu? Então vai lá, pode executar agora. Executou, aí você vai lá e verifica o serviço pronto. Ah, aqui ficou bom. Nossa, aqui ficou perfeito, melhor do que eu esperava. Nossa, mas aqui não ficou bom. Né? Nossa, aqui tem que melhorar nessa parte aqui, ó. Ou seja, esses itens que ficou bom, você lá no seu replanejamento, você pode manter ele, né? Mas os itens que ficou muito ruim, você vai lá e muda. Onde que eu errei? Será que eu errei no planejamento? Será que eu errei na hora de ensinar? Será que eu errei na hora de dar a quantidade de recursos para essa pessoa trabalhar, né? Então, empresas que trabalham na gestão da qualidade com esse ciclo de PDCA, de fazer levantamentos de possíveis problemas, pessoal, são empresas que têm uma grande chance de crescer muito, porque são empresas que buscam a quantidade de erro zero, né? As grandes empresas buscam isso aí, tá? Errar não é zero, mas é o mínimo possível. E para isso tem que sempre replanejar, ensinar, verificar, acompanhar, replanejar e rever, e rever, e rever. Você acha que você fez uma coisa maravilhosa 10 anos lá atrás, ou um ano atrás, e deve seguir eternamente isso, já está errado, porque é um ciclo. Esse ciclo ele muda, as coisas mudam, as coisas não são mutáveis, não são imutáveis, são mutáveis, né? Elas vão mudando, né? Elas não são fixas eternamente.
né? A economia não é a mesma, o país não é a mesma, as pessoas não são a mesma, o comércio não é o mesmo, enfim, tudo muda, pessoal. Então precisa sim ter sempre esse replanejamento, essa reestrutura de sempre estar nesse ciclo, e como o próprio nome diz, né, que eu gosto muito desse nome, ciclo de melhoria contínua. Então, continuadamente eu vou estar trabalhando em prol de melhorar esse tipo de produto ou serviço ou situação. Tá certo, pessoal? 10 minutos já foi, nós temos ainda mais duas ferramentas, mas eu acho que ainda vai dar tempo. Ferramenta número 9. Ferramenta número 9, análise SWOT. A análise SWOT é uma das técnicas mais utilizadas no mundo inteiro, pessoal. Se falar análise SWOT aqui no Japão, na China, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. É uma ferramenta extremamente utilizada na administração, na administração clássica, na gestão da qualidade clássica, que é para a gente fazer o levantamento das forças e das fraquezas, do que é bom e do que é ruim em nós e nos outros. Né? É uma análise que a gente faz de visão interna e visão externa. O que é visão interna? Dentro de mim. Visão externa? Fora de mim. O que é bom e o que atrapalha? Serve para fazer comparativos. Eu posso fazer comparativos entre empresas, entre produtos, entre serviços. Eu posso fazer comparativos em várias coisas. Então a análise SWOT, o principal objetivo é isso aí, é fazer o levantamento. Quais são as minhas forças? Mas quais são as minhas fraquezas? Né? E aí eu consigo fazer esse levantamento que eu sabendo as minhas forças, eu posso trabalhar com elas, eu posso divulgar elas. Mas eu sabendo as minhas fraquezas, eu tenho que trabalhar elas para melhorar. Né? Se eu descobrir aonde que eu tenho oportunidade, eu vou trabalhar em prol da oportunidade. Opa, eu tenho uma oportunidade ali, eu vou, já está pronto já. Mas se eu perceber uma ameaça, eu vou tomar cuidado. Opa, ali é uma ameaça. Ali eu vou ter que, né, mexer em alguma coisa. Né? Então, basicamente, deixa eu mostrar aqui a tabelinha para vocês relembrarem. É uma tabelinha simples assim, ó. Tá vendo aqui, ó? O azulzinho força, o vermelhinho fraqueza. Embaixo aqui o laranjadinho oportunidade e o verdinho ameaça. E de um lado eu tenho aqui o que ajuda e eu tenho aqui do outro lado o que atrapalha. Isso no ambiente interno, isso no ambiente externo. Né? Então vamos lá. O que é uma força minha? Vamos supor que é uma empresa de pulverização de veneno, de aviação, por exemplo. Uma força, né, que consegue realizar o serviço rápido, consegue realizar o serviço com eficiência. O que atrapalha? Isso interno, porque os valores são caros. Né? Isso é interno. Os valores são caros, mas eu consigo fazer rápido e bem feito. Né? Isso são coisas internas da organização. O que ajuda? O serviço é rápido e bem feito. O que atrapalha? É que é caro. Certo? O que é no ambiente externo agora, fora da empresa? Quais são as oportunidades que eu consigo? Eu consigo pegar empresas, clientes de grandes áreas. Eu consigo pegar e fazer grandes faturamentos. Porque se eu consigo fazer, pulverizar grandes áreas com um avião e tal, né? Ou seja, é uma oportunidade. Eu consigo pegar os grandes clientes, os grandes proprietários. Mas qual que é uma ameaça? Ameaça é porque esses grandes proprietários também têm vários equipamentos e podem também comprar os seus próprios equipamentos. Né? Enfim, eu não sei, não sou específico da área, mas em vez de utilizar o agrícola, utiliza aquele pulverizador terrestre mesmo, aquele gigantão, aquela girafona lá que faz o serviço, o gafanhotozão lá, que faz o serviço na roça dele lá, na agricultura dele lá. Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Uma oportunidade, que eu consigo pegar os grandes clientes, mas uma ameaça que esses grandes clientes também têm capacidade, têm potencial para ter a sua própria estrutura. Então eu acabei de fazer uma análise da minha empresa. Opa, qual que é a minha força? Consigo fazer rápido? Consigo fazer bem feito? Consigo pegar grandes... Deixa eu fechar aqui... Essa é uma força. Consigo pegar grandes áreas, consigo fazer o serviço bem feito. Qual que é uma fraqueza? Isso no ambiente interno. É que é caro, não é barato esse serviço. Qual que é uma oportunidade? Eu consigo pegar clientes grandes, ou seja, eu consigo ter grandes faturamentos. E qual que é a ameaça? Desculpa, pessoal. Ameaça é o que atrapalha. Então, esses próprios grandes clientes, eles mesmos também podem ter uma grande estrutura e isso pode ser uma ameaça para mim, algo que pode me prejudicar. Né? E a nossa última ferramenta, que foi o último material que nós trabalhamos na aula passada,
que foi a ferramenta dos 5S, né? Que são os 5 sensos. Os 5 sensos que é ideal que a gente tenha em qualquer tipo de empresa ou organização, seja ela na sua vida pessoal, seja ela na igreja, numa ONG, na instituição privada, pública, não importa onde for. Os 5S são os 5 sensos que é ideal que o ser humano tenha. O primeiro senso é o senso de utilização, é saber o que eu vou utilizar. É saber, pessoal, que eu não preciso guardar 1 milhão de coisas, uma bagunça, uma zona. Sabe aquelas casas que você entra e você não consegue nem entrar, aquela bagunça, aquela sujeira, aquela tanto de trem de pendurado, amarrado, aquela bagunça. Será que vai utilizar aquilo num escritório, numa sala, numa mesa? Nossa, aquela tanta trejeira, a pessoa não tem nem espaço para trabalhar, fica todo encolhidinho ali, ó. Será que ele vai usar tudo aquilo? Será que tudo aquilo é importante naquele momento? Né? E assim por diante. Eu gostei muito das atividades, de quem já me mostrou daquelas fotos, daquela primeira parte, né? Faça uma imagem sem o senso e com o senso. Eu gostei muito do que vocês fizeram, acredito que vocês compreenderam bem o conteúdo e conseguiu fazer uma boa atividade com aquela lá. Então o primeiro é o senso de utilização. Eu vou ou não vou utilizar isso aqui? Se eu não vou utilizar, eu posso descartar ou guardar. Esse guardar pode ser de forma organizada, bonitinho, ou eu posso simplesmente descartar, jogar fora. Tem coisa que a gente não vai usar e fica ali perdendo tempo, espaço, sujando, perturbando, né? Outro senso, o senso de ordenação, colocar as coisas em ordem, colocar as coisas no lugar. Então, primeiro eu vou saber, eu vou utilizar ou não vou? Depois a segunda coisa, o que eu não vou utilizar, eu tenho duas opções. Eu jogo fora ou arrumo. O arrumar é o senso de colocar as coisas em seu devido lugar, né? Gostei muito das imagens que alguém de vocês me mandou do mecânico, do pedreiro, colocando as ferramentas certinha, bonitinha. Pessoal, é perfeito isso. Ah, mas gasta tempo. Pessoal, é mais fácil gastar tempo organizando do que gastar tempo procurando cadê a ferramenta, cadê o objetivo, né? Eu já trabalhei em empresa que a gente falava assim, ó, cadê o contrato do cliente tal? E passar o dia inteiro procurando, mexer em tudo e falar, não sei. Né? Cadê aquele documento tal? Um documento importante, custou caro, fuçar, mexer e não saber. Pessoal, então, quantos e quantos trabalhos e retrabalhos que é feito porque não tem o senso de ordenação, de colocar as coisas em ordem, tá certo? Um próximo item, que é o senso da saúde, e esse senso da saúde é dividido em duas partes, né? O senso da saúde empresarial e o senso da saúde pessoal. O empresarial, porque a legislação obriga ter o médico do trabalho, obriga a fazer exame admissional, demissional, fazer os exames periódicos, ter o técnico de segurança do trabalho, ter o médico do trabalho, fazer APP, APS, nossa, um punhado de coisa que a segurança do trabalho exige em prol da saúde do indivíduo. Né? Ter um banheiro, ter um lugar de refeição, etc. Tanto item, né? Que é difícil a gente conseguir resumir aqui rapidamente. Né? Mas, além disso, além de tudo isso aí, tem o senso da saúde pessoal. Então, o que é o senso da saúde pessoal? É você se cuidar. Né? O que adianta a empresa ter uma estrutura imensa, né, com tudo, com médico, com segurança, enfim, e você, ser humano, não cuidar da sua higienização, da sua boca, do seu cabelo, da sua barba, você não usar um perfume, um desodorante, uma roupa limpa, uma roupa passada, ser uma pessoa, enfim, uma pessoa aparentemente convivível, né? Porque tem pessoas que não é para conviver, não tem, é insuportável de convivência. Você fala, não dá para conviver com essa pessoa fede, né? E aí, o que seria esse senso de saúde pessoal? É a pessoa ter senso. Será que precisa ter alguém para falar assim, o fulano faz a barba, fulano corta o cabelo, fulano escova os dentes, fulano passa desodorante, fulano corta as unhas, né? Fulano, a sua cara tá suja. Fulano, para as mulheres, fulano, seu cabelo tá fedendo, tá saindo bicho daí, ó. Não precisa. Isso é o senso da saúde. Né? É fazer exercício físico, é academia, é saber que o cigarro te faz mal, é saber que os entorpecentes podem fazer mal, fazem mal se você consumir. Enfim, é ter uma saúde, você fazer um exercício físico, um esporte, isso aí é a saúde do lado pessoal. E por fim, aí tem o quarto senso primeiro, depois o último senso, né? E o penúltimo senso é o senso de limpeza. O senso de limpeza é o senso de limpeza empresa e também o seu senso de limpeza. Né? Na realidade, eu falei um pouquinho do senso da saúde aqui, ó.
O da saúde entra mais a parte de esporte, de lazer, de você fazer alguma coisa que mantenha a saúde. Da mesma forma que a empresa faz muitas coisas para manter a saúde, você também tem que fazer a sua pessoal, né? E a limpeza é ajudar a manter o ambiente limpo, manter o ambiente organizado, né? É mais prazeroso trabalhar em um ambiente organizado e limpo, né? Um ambiente que te traz paz do que um ambiente que não te traz paz, tá certo? E por fim, o último senso e o mais difícil de tudo que eu falei até agora, dos censos dos pontos de vista da administração, né? Os elementos que se baseiam na qualidade, melhor dizendo, e todas essas 10 ferramentas. Pessoal, resume-se nesse último item aqui, ó, que é o senso de autodisciplina. Então, o que é o senso de autodisciplina, pessoal? Se você não ter disciplina, tudo que eu falei nesses 3 vídeos, tudo que a gente estudou até agora, nada faz sentido. Tá? Porque existem muitas teorias, existem muitas coisas que foram desenvolvidas, existem muitas coisas que auxiliam, que são ferramentas que auxiliam na gestão de uma empresa, de um setor. Se você não tem autodisciplina, né? Eu vou estudar, eu vou fazer, eu vou seguir, eu vou ensinar, eu vou orientar. Se você não seguir, se você não tiver disciplina com nada, esquece tudo que a gente falou. Tá? Então, para finalizar essa primeira etapa do conteúdo de vocês, para a avaliação, se resume nisso. Autodisciplina. Eu tenho que ser disciplinado com tudo isso. Com a gestão, com a administração, com a família, com a sociedade, com os órgãos competentes, com os funcionários, com os procedimentos técnicos, com o que é padrão, com o que é legal. Ter autodisciplina com horário, autodisciplina com pagamento, com datas. É uma lista, é uma sequência de autodisciplina. Tá? Inclusive, eu quero encerrar aqui esse vídeo, pessoal, comentando que esse 5S foi desenvolvido lá no Japão, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, onde que o Japão, hoje que é potência mundial, estava um caos, estava um país quebrado, estava um país morto, tudo quebrado, destruído, detonado a Segunda Guerra Mundial. Né? E aí, essa simples ferramenta que parece ser simples, mas tem uma capacidade monstruosa, foi aplicada no Japão e foi conseguida colocar isso na cabeça das pessoas. Então essas pessoas seguiam esse 5S nas empresas, na vida pessoal delas, e foi o que tornou o Japão hoje novamente primeira potência mundial. Tá, pessoal? Então eu quero resumir esse vídeo aqui. Que tudo isso que a gente falou aqui nessas 3 revisões, pessoal, é o que vai cair na prova. Tá certo? Eu não tive tempo para elaborar um questionário, enfim. Mas se vocês assistirem esses 3 vídeos aqui com calma, vocês vão relembrar de todas as ferramentas, tudo que a gente falou. Tá? E isso aí é o nosso conteúdo para a prova. Tá? Eu gosto de dizer que eu não desejo boa sorte, né? Porque desejar boa sorte é a mesma coisa de desejar boa sorte para um espelho. Mas eu desejo felicidades para vocês na prova, que vocês sejam muito felizes na prova e consigam fazer uma prova à sua altura, né? Que você consiga fazer ele de acordo com o seu conhecimento. Quem conseguiu fazer todas as atividades ao longo dessas aulas, acredito que vai ser bem simplesinha, bem fácil, uma provinha mamão com açúcar, né? Quem não fez todas, que tem vários de vocês que não fez, aí eu lamento, né, pessoal? Infelizmente, eu dei oportunidade, eu fiz tudo que tivesse ao meu alcance para dar uma estrutura razoável para vocês nessa primeira parte, tá? Pessoal, então o último recado, depois que a gente fazer a prova na semana que vem, nós vamos ter que mudar a nossa modalidade de ensino, tá? Eu fui cobrado pela Ana Cláudia, então a gente vai ter que utilizar a plataforma. Nesses próximos dias eu vou dar uma estudada como é que eu vou fazer e aí eu vou disponibilizar para vocês depois lá, mas vocês vão ter que, todos nós vamos ter que utilizar por lá, tá certo? Então tenham um bom dia e vamos para a prova, né? Até mais, pessoal. Faça uma síntese ou então coloque tudo isso aí em tópicos e me mande. Até mais.